gente começar aqui então o nosso estudo da noite, a gente vai usar a própria leitura do estudo, a gente vai fazer a leitura de preparo com ela, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem está no capítulo 18, Provas de Fogo. E a mensagem diz o seguinte: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, está lá em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel diz o seguinte: a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta os descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Essa é a mensagem de abertura e também vai ser a mensagem da nossa reflexão da noite de hoje. E antes da gente iniciar, eu convido os irmãos que estão chegando. Boa noite, Ana. Boa noite, Francisco. Boa noite, Rosane. Vou convidar vocês para a gente fazer juntos aqui a nossa prece de abertura. E nesse momento, possamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos, elevando ao nosso Deus Criador, ao nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, de infinita bondade, agradecendo ao Pai por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, de forma virtual, mas unidos em corações, em sentimentos, em pensamentos, para juntos podermos refletir em seus ensinamentos, nas suas leis, para que isso possa nos ajudar em nossa jornada, em nossa caminhada de aprendizado e de evolução espiritual. Pedimos a Deus nesse momento que possa estar conosco, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo em muita luz, assim como abençoando a todos os lares dos companheiros que aqui estão conosco, preenchendo-os com muita saúde, muita paz e alegrias espirituais. Que Deus, Jesus, nossa querida Mãe Maria de Nazaré e os benfeitores de luz possam estar conosco nessa noite, nos envolvendo em harmonia e paz. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que estavam chegando aí durante a prece, a leitura. Boa noite, Jaqueline. Então, a mensagem da nossa reflexão da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, e a mensagem é a mensagem 18, do capítulo 18, que fala sobre provas de fogo. E aí essa mensagem do apóstolo Paulo é utilizada por Emmanuel para trazer essa reflexão, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E aí a gente reflete, né, que essa frase, essa expressão, ela é muito utilizada na indústria, muito utilizada para falar a respeito da resistência, né? Da resistência de um material, da resistência de um produto, da resistência de uma coisa, de uma situação específica. Precisamos colocar aquilo para passar nessa prova de fogo, né? Para ver se realmente aquilo tem resistência para que ele possa ser colocado à venda, para que ele possa ser colocado no mercado.
Só que Emmanuel ele traz essa mensagem e diz que não é apenas nesse sentido, né, da indústria que essa expressão se aplica. Ele fala que todos nós estamos inseridos aqui em uma lei divina, uma lei de aprendizado, uma lei de oportunidades de crescimento, né, e de desenvolvimento moral, espiritual. Só que diante dessa jornada que todos nós estamos aqui trilhando, nós também estamos passando, de certa forma, por algumas provas de fogo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência. E aí, para a gente entender melhor essa questão dessas provas de fogo, a gente tem que lembrar daquilo que a espiritualidade nos traz na doutrina espírita, quando ele fala para a gente sobre a questão da evolução, de uma forma geral. Todos nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, criados para alcançarmos um dia a perfeição espiritual. Todos nós fomos criados iguais, da mesma maneira. Lá atrás, né, no início dessa jornada, mas já fomos criados com um objetivo, com um sentido, com um norte para essa nossa jornada, que é alcançar um dia essa perfeição espiritual. Só que, entre esse momento ali da nossa criação, enquanto espírito simples e ignorante, até alcançarmos esse objetivo maior, essa meta final, né, que é essa perfeição, nós temos uma grande jornada pela frente. Nós temos uma grande jornada entre esse ponto A e o ponto B. E essas jornadas, elas se dão ora no plano espiritual e ora no plano material. E segundo a espiritualidade, todos nós estamos inseridos nessa lei do progresso, todos nós fomos criados em algum momento e através de aproveitarmos as experiências, aproveitarmos as oportunidades, cada um vai adquirindo aí habilidades e cada um vai se desenvolvendo de uma maneira, de uma forma. Então, alguns irmãos já se encontram um pouco mais evoluídos, outros ainda estão um pouco mais atrás nessa jornada, mas todos estão nesse mesmo caminho. E para abrigar todos nós, espíritos imortais, Deus, sobre a sua misericórdia, ele cria aí diversos mundos, né? Diversas casas, diversas moradas. Como o nosso Mestre Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. E cada uma dessas moradas, ela é realmente específica para cada tipo de espírito, para cada função, para cada momento espiritual de todos nós. E quando a gente fala do planeta Terra, o planeta Terra ele ainda é considerado um planeta de provas e expiações. É um planeta que ainda está sujeito às vicissitudes da vida, ainda está sujeito às mazelas, aos males, né? Ainda está sujeito às enfermidades, às dores, aos sofrimentos. Por quê? Porque é um planeta ainda que está nessa condição de planeta, de mundo de provas e expiações. Quando a gente fala dessa escala dos mundos, a espiritualidade diz o seguinte, que o primeiro são os mundos primitivos. O segundo nível é o nível de provas e expiações, ao qual o planeta Terra se encaixa. O terceiro nível é mundo de regeneração, onde a espiritualidade nos orienta que a Terra está fazendo aí essa transição, né? Depois tem mundos ditosos e felizes e os mundos celestes. Então, se a gente for parar para pensar, existem aí, segundo a espiritualidade, 5 níveis diferentes, né? de mundos habitados. Então, a Terra ela se encontra ainda no segundo nível, passando aí para o terceiro. Mas nós estamos ainda muito presos aí ao segundo nível, que é o mundo de provas e expiações. Quando a gente pensa no mundo de provas e expiações, o que vem na nossa cabeça? Situações, né, de provas e expiações. Então, todos nós que aqui estamos encarnados, todos nós que estamos aqui vivendo nesse mundo, no planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações, todos nós temos uma necessidade espiritual de estarmos aqui, vinculados a esse orbe. Todos nós estamos aqui com a oportunidade dada por Deus de aproveitarmos essa existência, essa experiência material, a fim de desenvolvermos habilidades morais e espirituais, a fim de nós aproveitarmos aí o que a vida tem para nos oferecer e a gente utilizar isso como fonte de aprendizado espiritual. Qualquer situação que apareça na nossa vida são situações que nos oferecem aprendizado. Porque quando a gente pensa em Deus, Deus é infinitamente bom, justo
e misericordioso. E esse Pai, nosso Criador, ele na verdade ele permite que muitas coisas aconteçam conosco, não por punição, mas por educação, para que a gente possa educar esse nosso eu imortal, esse nosso eu espiritual. E só através das oportunidades diárias que nós temos realmente a condição de buscar esse aprendizado, de buscar esse desenvolvimento. Quando Deus nos deu essa oportunidade, né, de encarnarmos aqui num planeta de provas e expiações, ele realmente nos fez um convite. O convite de nós estarmos aqui nessa grande escola chamada Planeta Terra, para irmos de série em série nessa escola, né? Aproveitando os mestres, os professores que essa escola nos oferece, para que a gente possa ir desenvolvendo aí a nossa moral, desenvolvendo o nosso lado espiritual, desenvolvendo essas habilidades. Como a gente disse lá atrás, nós fomos criados simples e ignorantes, mas são justamente essas vivências que nós vamos tendo, essas experiências que nós vamos tendo, que vão nos ajudando ali a desenvolver habilidades. Quando fomos criados não tínhamos habilidade nenhuma, mas através das experiências, das vivências, nós fomos desenvolvendo habilidades. E muitas das vezes a gente precisa experimentar, né, a vida. E aí quando a gente fala de experimentar, significa o quê? Nós vamos vivenciar situações as quais podem ser novas, podem ser diferentes. E aí quando a gente vivencia uma situação nova e diferente, a gente ainda não tem domínio, a gente ainda não tem conhecimento sobre essa situação. Então a gente não sabe qual a consequência daquilo na nossa vida. Então através dessas experiências, dessas vivências, a gente pode construir aí uma vida de situações mais positivas, mais benéficas, ou também a gente pode acabar, de certa forma, cometendo alguns erros, alguns equívocos, que é natural num processo de evolução, que é natural numa jornada evolutiva. Só que esses erros cometidos, essas faltas cometidas, para que a gente possa continuar a jornada crescendo, evoluindo, elas precisam ser reparadas. Elas precisam ser trabalhadas novamente. Quando a gente faz analogia com a escola, não é isso que acontece? A gente estuda aquele ano todinho. Só que se a gente não for bem nas provas e chega no final do ano a gente não consegue atingir aquela média necessária para passar de série, o que acontece? Nós temos que voltar e fazer no próximo ano a mesma série, não é verdade? Para quê? Para que a gente possa aproveitar novamente aquela oportunidade, para que a gente possa aprender aquilo que é necessário para a gente aprender, para que lá no final daquela jornada de um ano de estudo, a gente possa passar adiante para um novo nível, para um outro nível, para uma nova fase. Não é dessa forma que acontece na escola? Assim também acontece na escola da vida. Às vezes as situações vêm até nós, não é porque é um castigo, não é porque é uma punição. É, na verdade, uma oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar algo dentro de nós que está sendo necessário naquele momento. Nessa jornada evolutiva, nessa caminhada que nós temos evolutiva, nós temos muitas habilidades a serem desenvolvidas. Nós temos muitas questões ainda a serem trabalhadas. Não é verdade? A gente tem muita coisa para aprender. Então isso é tão interessante que a gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para desenvolver dentro de nós. E aí Deus nos dá o quê? A bênção da reencarnação. Porque em uma vida só é muito difícil da gente aprender tudo que a gente precisa, não é verdade? Então a gente tem aí a bênção das reencarnações, que é para a gente manter uma jornada de crescimento, de aprimoramento, de evolução. E isso vai nos dando a chance de sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Então, quando a gente começa a buscar na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, na nossa religião, de uma forma geral, as orientações, os ensinamentos, e a gente começa a identificar pontos na gente que precisam ser trabalhados, que precisam ser melhorados, outros que precisam ser transformados verdadeiramente, a gente começa a ter clareza. E aí, com essa clareza que a gente tem com os ensinamentos da religião, nós vamos olhando para dentro de nós, olhando para o nosso íntimo, e vamos ajustando ali o que precisa ser ajustado. Talvez, quando a gente olha para as virtudes, né? O amor, a paciência, a compaixão, a empatia, né? A felicidade. Quando a gente vai olhando para essas características aí muito positivas da alma humana, bondade, humanidade, caridade, altruísmo, e a gente vai identificando isso através do que a religião nos traz, de ensinamento, de orientação.
E aí a gente pega esse conhecimento, o que a gente faz? A gente começa a se analisar, começa a se avaliar. E a gente olha para a gente e fala, opa, talvez eu precise trabalhar um pouquinho mais essa questão aqui da paciência. Talvez eu preciso trabalhar um pouquinho mais essa questão da compreensão. Talvez eu preciso trabalhar um pouquinho mais essa questão da espiritualidade, de me espiritualizar mais, olhar menos a vida de forma material e mais de forma espiritual. E aí a gente vai identificando. E aí a gente faz esse aprendizado. Só como que a gente, na verdade, vai entender e vai perceber se nós realmente estamos aprendendo esse conteúdo, essa lição? Vai ser através das oportunidades. E aí é que aparecem as tais provas de fogo, não é? Porque a gente realiza aquele estudo, a gente faz aquele estudo, a gente busca aquele ensinamento, a gente busca aquele aprendizado, a gente já começa a interiorizar. E aí, para a gente saber se realmente esse ensinamento está consolidado dentro de nós, é necessário que a gente pratique. E aí que vem as oportunidades. Aí que vem surgindo as situações na nossa vida para a gente realmente perceber se nós estamos aprendendo realmente essa lição. Então, como o Emmanuel ele traz para a gente, ele diz o seguinte, a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Então, para que servem, na verdade, essas provas de fogo que a gente acaba enfrentando na nossa vida, no nosso dia a dia? Seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja no círculo de amizade, seja na sociedade, na religião, de uma forma geral. Para que servem essas provas de fogo que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia? Como diz Emmanuel, elas servem para nos ajudar a gente desenvolver aí essas potencialidades da alma. Justamente nos ajudam as aquisições espirituais, a termos essas aquisições espirituais. Porque são através dessas provas que a gente vai ter a chance, verdadeiramente, de colocarmos em prática, de nos testarmos e de nos avaliarmos qual é a nossa situação. E aí quando o Emmanuel traz para a gente que o Evangelho há mais de 20 séculos, né, traz essas orientações, traz essas recomendações, a gente começa a olhar para trás e observar verdadeiramente como era a vida dos primeiros cristãos. Jesus, em primeiro lugar, né, quando encarnou aqui, a gente olha para a trajetória do Mestre, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele vivenciou. Ele passou por várias provas de fogo no seu dia a dia, né, vários testes, muitos irmãos na época colocando Jesus à prova, testando ele a todo momento, para ver se realmente ele era o Mestre, o Messias. Muitos queriam prendê-lo, muitos queriam torturá-lo e matá-lo. Olha quantas provas o Mestre passou. Depois que ele retorna ao plano espiritual, os seus discípulos dão continuidade, né, à obra do cristianismo. Quanto esses irmãos também sofreram diante das provas de fogo da humanidade, da sociedade da época, né? Quando a gente lembra ali dos primeiros cristãos, a Casa do Caminho, os trabalhadores, Pedro, nossa, como Pedro sofreu, Estevão, Paulo, quanto esses irmãos sofreram provas de fogo em suas vidas para levar adiante a mensagem da doutrina, a mensagem do cristianismo, a mensagem do Mestre. Quanto esses irmãos tiveram que ter resignação, coragem da fé para poder levar adiante aquele legado do que o Mestre Jesus tinha deixado. E aí, quando a gente lembra do apóstolo Paulo, foi ele que Emmanuel tirou essa frase, né? E o fogo provará qual seja a obra de cada um. A gente vê a obra magnífica que o apóstolo Paulo deixou. Um dos maiores divulgadores do cristianismo na época, né? Começou a divulgar caminhando pelas cidades, depois começou a divulgar escrevendo cartas e mandando para as cidades. Trabalhou, foi preso, foi apedrejado. Quantas coisas aconteceram na vida desses irmãos? E por quê? Para que eles passaram por tantas situações como essa? Porque eles entenderam a sua vida enquanto uma vida espiritual e não apenas uma vida material. E quando eles começaram a olhar para a vida de cada um deles com um olhar espiritual, eles começaram a entender que eles tinham um propósito. Que eles não estavam aqui na matéria por acaso, eles não estavam aqui na matéria por engano, eles não estavam aqui na matéria apenas para aproveitar a matéria. Mas eles tinham um propósito maior.
o propósito de cada um deles, a gente começa a perceber hoje. Olha o legado que esses irmãos deixaram. Porque o próprio Mestre, Jesus, ele não deixou nada por escrito, né? O ensinamento dele era transmitido através das suas pregações, das suas orientações, dos seus ensinamentos. Mas foram os irmãos, os discípulos depois, evangelistas, que deixaram para a gente todo esse legado. Se não fosse eles, talvez a gente não teria acesso até hoje àquilo que Jesus tinha dito na época. Então olha só o legado que eles deixaram, um legado de amor, um legado de paz, um legado de doação, um legado de altruísmo, de caridade. Então todos eles entenderam que tinha um propósito na vida e eles foram movidos, impulsionados por esse propósito. Então quando a gente começa a olhar para nós enquanto seres espirituais que somos, e não apenas como seres materiais, porque na verdade todos nós somos seres espirituais e estamos aqui momentaneamente habitando um corpo de carne, habitando a matéria, para fazer essa jornada de crescimento, para fazer essa jornada de aprendizado, aproveitando da matéria para aprender e para evoluir o espírito. Mas nós somos espíritos, espíritos imortais. Então quando a gente se olha enquanto espírito imortal, a gente começa a perceber que há algo maior, tem algo mais na vida, né? Não é apenas eu trabalhar para pagar minhas contas e voltar para casa, e trabalhar e pagar conta e voltar para casa, trabalhar, pagar conta e voltar para casa. Não é somente isso. Tem algo maior na vida. Tem algo mais. Jesus, ele deixa muito ensinamento para que a gente apenas vivencie a nossa jornada de uma forma muito simples, né? Dessa forma. Então, na verdade, a gente recebe um convite de Deus, um convite de Jesus, um convite da espiritualidade, para que a gente possa refletir qual é o nosso propósito. Qual é verdadeiramente o meu propósito? E o propósito ele vem de dentro, ele vem da alma, ele vem do espírito. E é esse propósito que ele alimenta a nossa vida, que ele alimenta o nosso ideal, que ele alimenta a nossa esperança. É esse propósito que vem lá de dentro que nos motiva, que nos impulsiona a seguirmos adiante. Então, através desse propósito, com a força desse propósito, a gente consegue encarar essas provas de fogo com mais coragem, com mais vontade, com mais entendimento, com mais compreensão. Porque se a gente for olhar para essas provas de fogo apenas com um olhar material, possivelmente a gente não vai ter a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma compreensão dessas provas. Talvez a gente comece até a blasfemar um pouco, a gente começa a falar que Deus está esquecendo da gente, ou que Ele está botando muita prova para a gente enfrentar, e Ele está, às vezes, muitas pessoas dizem, não, Ele deve ter errado aí de endereço, essas provas não eram para mim. Então a gente começa a entender, começa a compreender que é esse propósito de vida que nos dá força para seguir adiante, que nos dá força para vencer os desafios que aparecem. Hoje em dia, todos nós, humanidades, estamos passando por uma grande prova de fogo. Essa questão da pandemia, né? Essa questão que todos nós estamos vivenciando, é uma grande prova de fogo. E quando a gente pensa nessa situação, o que vem na nossa cabeça? Será que a gente se pergunta assim, por que isso está acontecendo com a gente? Por que isso está acontecendo com a humanidade? Ou será que a gente pergunta assim, para quê? Para que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso tudo na minha vida? Qual é o propósito disso tudo para a humanidade, para o planeta? O que nós estamos precisando aprender diante dessa situação? O que nós estamos precisando enxergar diante de tudo isso que está acontecendo? Porque a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo tem uma intenção, tudo tem um porquê. Às vezes, o nosso olhar ainda é muito tímido, muito acanhado, e a gente não vai conseguir perceber esse para quê, esse porquê de uma forma tão grandiosa. Mas a gente começa a se questionar, a gente começa a se avaliar, a gente começa a se analisar, começa a perceber o nosso comportamento diante das situações, a gente começa a perceber as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa fala, e aí a gente começa a avaliar o que eu preciso aprender diante de tudo isso. O que eu preciso realmente compreender diante de toda essa situação. O que isso está trazendo para mim de ajuda espiritual? O que isso está trazendo para mim de oportunidade espiritual? É uma grande prova de fogo, sim, é.
Mas o que essa prova está trazendo para mim? Qual é o lado positivo disso? Será que tem? Qual é o benefício disso na minha vida? Será que existe? Então são essas perguntas, são os questionamentos que nós fazemos que vai nos trazendo clareza, que vai nos trazendo compreensão, entendimento. E isso vai reforçando o quê? O nosso propósito. Isso vai reforçando quais são os nossos objetivos, o que nós estamos realmente aqui para fazer, para realizar. Não é verdade? E aí o Emmanuel ele diz o seguinte, escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Então olha só, Emmanuel coloca para a gente o quê? Todos nós estamos enfrentando aqui a mesma situação, a pandemia. Todos nós estamos enfrentando. Né? Eu ouvi uma frase que diz o seguinte, todos nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Por quê? Porque tem pessoas que estão lidando de uma forma muito positiva com isso. Estão aproveitando verdadeiramente essa oportunidade para trabalhar no bem, para ajudar, para se desenvolver, para auxiliar, para contribuir, para crescer. Estão aproveitando muito, muito. E tem outras pessoas que a gente percebe que só está blasfemando, reclamando, amaldiçoando a situação. E a gente percebe claramente que ela não está gerando nenhum aprendizado espiritual diante do momento. Né? Mas entre essas duas situações, onde cada um de nós nos encontramos nesse momento? Diante dessa grande tempestade que a gente está vendo que está acontecendo, né? Diante de toda essa situação desafiadora que nós estamos enfrentando, diante dessas provas de fogo que nós estamos passando hoje em dia, como nós estamos? Como nós estamos nos comportando? Será que nós estamos pegando por base o que Emmanuel colocou aqui, ó, construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo? Será que a gente está pegando o nosso mestre como ele verdadeiramente é para a gente, modelo e guia, pegando as suas orientações, os seus ensinamentos para nos ajudar a atravessar essa tempestade? Teve um momento, uma passagem lá na Bíblia, no Novo Testamento, que ele ajudou os discípulos a passarem pela tempestade, não foi? Jesus estava dormindo no barco, né? E começaram aquelas ondas revoltas, e aí os discípulos começaram a ficar nervosos, com medo da situação, o barquinho balançando, quase virando, e o mestre lá dormindo, calmamente. E aí um dos discípulos vai lá e acorda o mestre, mestre, nós vamos afundar, nós vamos ficar à deriva, olha a tempestade. E aí o mestre levanta e o que fala para os discípulos? Homens de pouca fé. E ele vai lá e acalma a tempestade. E aí o que isso traz para a gente de reflexão nesse momento que nós estamos enfrentando? Será que a gente está desesperado, igual os discípulos naquele momento? Ou será que a gente está buscando o mestre para que ele nos ajude a acalmar essa tempestade? Não só exterior, mas principalmente aquela tempestade interior, que muitas das vezes está ali dentro de nós, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque isso acaba reverberando, né? Tudo aquilo que a gente vai alimentando na nossa mente, no nosso pensamento, vai aumentando também os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente acaba comunicando isso, né? A gente está comunicando o tempo inteiro. Então, se a gente está com medo, ou com raiva, ou agitado, triste, a gente comunica isso, não tem jeito. Então, será como que estão os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Será que a gente está aproveitando isso e nos aproximando ainda mais do mestre? Está coladinho ali com o mestre, juntinho com ele, pedindo um amparo, pedindo a benção, pedindo o apoio dele. Não é verdade? A Neidi colocou para a gente ali que esse momento é para a gente aprender a ser mais humilde e mais generoso. Eu também acho, Neidi. Também acho. É uma grande oportunidade da gente trabalhar essas virtudes, né? Da humildade e da generosidade. Até porque a humildade e a generosidade, elas estão de acordo, né? São os grandes antídotos, na verdade, para os dois grandes males da espiritualidade, os dois grandes males da humanidade, melhor dizendo. A espiritualidade diz para a gente que os dois maiores males da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E a humildade, a generosidade no sentido da caridade, do amor, né? São os verdadeiros antídotos.
A humildade combate o orgulho e a generosidade combate o egoísmo. Então, realmente, é um momento da gente olhar para esses antídotos que estão sendo oferecidos para a gente aprender, para a gente tomar, para a gente incorporar. Não é verdade? Porque isso aí, a gente sempre fala, né, que Deus ajuda o homem através do homem. Então são essas oportunidades da convivência, as experiências do dia a dia, que nos dão a chance de nós desenvolvermos essas habilidades íntimas, né? A gente não vai estar sozinho, às vezes, dentro de casa, sem ninguém, e a gente vai falar assim, não, eu estou muito paciente, eu já estou muito caridoso, e eu sozinho dentro da minha casa, dentro do meu lar, sem ninguém para provar se realmente eu estou. Aí eu saio da rua, chego ali na rua, alguém pisa no meu pé, e eu já desconto um monte em cima da pessoa. Será que eu realmente estava paciente e caridoso? Ou eu que não estava me permitindo passar por algumas situações, vivenciar algumas provas que realmente me mostrariam como eu estou de verdade no meu íntimo, né? Então é justamente essa convivência, essas experiências que nos mostram como estamos lá por dentro, no nosso íntimo, né? Na verdade. A Ivete coloca aqui pra gente que o ensinamento, né, trazido para esse momento é o despertar das nossas consciências. Também concordo. Até porque, para a gente identificar algo que precisa ser melhorado, algo que precisa ser mudado ou transformado, primeiro momento a gente tem que tomar consciência, né? A gente não consegue curar uma ferida se a gente não vê essa ferida, se a gente não percebe essa ferida. A gente lembra da dor. A dor que a gente sente física no nosso corpo é importante demais, porque essa dor está sinalizando que tem algo errado. Então essa dor nos traz consciência. Eu estou com uma dor de dente. Opa, a minha consciência já entendeu que tem algo de errado aqui no meu dente. Então o despertar da consciência é importante. Só que às vezes a gente só consegue ter esse despertar através de uma dor, através de um desafio. Como a gente deu o exemplo anterior. Às vezes a gente está dentro do nosso lar, tranquilo, ali, calmo. A gente não passa por esses insights, por esses momentos de chamar a nossa consciência, né, ao despertar. Então a gente precisa o quê? Vivenciar situações, passar por experiências. E essas experiências vão trazendo para a gente algumas oportunidades de despertar. E o despertar da consciência nada mais é do que a gente tá voltando para o nosso eu verdadeiro, para o nosso eu espiritual. A gente está deixando de olhar a vida apenas com o olhar da matéria, apenas com o olhar do ego, e começar a enxergar a vida, olhar a vida com o nosso olhar verdadeiro, que é o nosso olhar espiritual, aquilo que nós somos de verdade, né? Às vezes, o mundo material ele é muito convidativo. As questões, às vezes, mais do vício, dos prazeres terrenos, e a gente acaba se desvirtuando, agindo mais sobre o ego. Aí a gente age mais sobre as emoções, sobre os instintos, sobre as reações. E aí há uma necessidade de nós sermos convidados a retornar para o eu verdadeiro. E aí, quais são essas oportunidades? São as provas do dia a dia, são as experiências, são as expiações. Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem ali uma intenção positiva de nos ajudar a nos aprimorar. Tem uma frase muito interessante que eu li, eu falei até no estudo com o pessoal ontem, que é o seguinte: ostra feliz não forma pérola. Ostra feliz não forma pérola. A gente entende que a pérola ela é formada dentro da ostra, né? Daquele nácar, daquele líquido. Esse líquido ele é solto diante das agressões que são feitas na ostra. A ostra ela passa por agressões ali, né? Acaba judiando a pobrezinha da ostra para poder soltar aquele líquido para formar aquela pérola que é muito valiosa, que é muito preciosa, né? Mas olha o que essa coitada da ostra teve que passar para formar aquela pérola, aquilo que realmente é valioso e precioso. Então assim também somos nós, enquanto espíritos imortais. Às vezes a gente precisa passar por situações que vão burilar o nosso ego, que vão lapidar as nossas arestas do ego, da matéria, que vão ali ajudar a burilar e a lapidar essas nossas emoções, às vezes, que estão em disfunção, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ainda disfuncionais, que estão incongruentes com o nosso eu verdadeiro. A gente passa por situações desafiadoras com esse propósito, de despertar
aquela pérola, né? Aquela coisa valiosa, aquela situação valiosa, preciosa que nós trazemos dentro de nós. E quando a gente para pensar e para refletir, todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Criador, filho do Pai. Então todos nós trazemos um potencial muito grande dentro de nós. Todos nós trazemos um potencial muito grande dentro de nós. Só que é preciso nós alimentarmos isso. Alimentarmos esse potencial. Alimentar esses valores da alma. Alimentar esse nosso lado positivo, benéfico, altruísta, humano, bondoso, caridoso que nós temos. Então, se essas oportunidades que chegam até nós, se a gente aproveitá-la de forma positiva, buscando tirar o melhor daquela situação, talvez a gente vá acelerar um pouco mais essa nossa jornada. E nós vamos enfrentar essas provas de fogo de uma forma diferente. Talvez ela não vá ser tão penosa, tão desafiadora assim, porque a gente vai estar agindo unido com a força do nosso eu verdadeiro, do nosso eu espiritual. E o nosso eu espiritual, ele tem um entendimento grandioso sobre a vida. Nós só precisamos acessá-lo. Nós só precisamos nos conectar mais com a nossa essência. Seja através das nossas orações, seja através das nossas preces, seja através dos estudos da religião, seja através da meditação, o que for. Que a gente possa criar estratégias, seja através do trabalho na caridade, da doação, do doar-se, né? Tudo isso nos oportuniza voltarmos para dentro de nós. Olharmos para esse nosso eu aí imortal, para essa nossa essência divina. Todas essas oportunidades, elas são dadas para cada um de nós para a gente ir se descobrindo, identificando esse potencial dentro de nós e através dessa identificação, desse autoconhecimento, a gente começar a colocá-lo em prática. Começar a contribuir. Porque a fórmula, né, do amor ela é impressionante. Quanto mais a gente doa, mais ela se multiplica. Ela não acaba, né? Se a gente pega 2 laranjas, doa uma laranja, a gente fica com uma. Mas com amor não é assim. Quanto mais a gente doa, mais ele vai se multiplicando. É uma força inesgotável que a gente busca direto da fonte, do Criador. O evangelista João, Guilherme está aqui na live e ele citou isso uma vez, eu gravei. Obrigado, Guilherme. Ele falou que o menor versículo da Bíblia está lá no Evangelho de João, que diz o seguinte: Deus é amor. É a melhor definição que para mim, é a melhor definição de Deus. Deus é amor. Então, todas as vezes que nós vamos agir diante do amor, todas as vezes que a gente vai ter nossas atitudes, pensamentos, palavras envolvidas com esse sentimento do amor, a gente está na presença de Deus. A gente vivencia a presença de Deus. Todas as vezes que a gente coloca esse amor em movimento, todas as vezes que nós colocamos esse amor em prática, nós estamos na presença de Deus, nós estamos buscando a presença de Deus. Então esse amor ele está lá dentro de nós, na nossa essência. Então basta ser acessado. E a gente acessa esse amor através da vivência, através da prática. Quanto mais a gente busca estratégias e recursos de vivenciar esse amor, seja através de uma palavra, seja através de um olhar, seja através de um ombro amigo, de uma ligação, de uma mensagem, seja através de que atitude for, que a gente manifeste esse amor, nós estamos vivendo a presença de Deus. Nós estaremos na presença de Deus. E é curioso que muitos irmãos, né? Eu respeito a todos e tem muitos irmãos que dizem que não entendem ou que não reconhecem ou que não acreditam em Deus. E só que tem muitos deles que praticam muitas coisas boas, que manifestam muito o amor para com o próximo. Eles doam verdadeiramente a sua vida, valores, enfim, eles se doam em prol do próximo. E aí a gente começa a perceber que, nossa, esses irmãos estão mergulhados em Deus, né? Eles estão mergulhados em Deus. Então isso que acho que é o convite maior que nós estamos recebendo hoje, desse momento de pandemia, desse momento, dessa situação desafiadora, dessa prova de fogo que nós estamos vivenciando. Acho que o convite maior que a gente está recebendo agora é a gente resgatar essa essência do amor dentro de nós. Porque, como diz a espiritualidade, fora da caridade não há salvação, ou seja, fora desse amor
não há transformação, não há mudança. Então, quando a gente está falando aqui de voltarmos para dentro de nós, a gente está falando, na verdade, é de acessar o amor que está dentro de nós. Esse amor que existe dentro de nós. Porque se nós formos criados por Deus, e se Deus é amor, todos nós temos essa centelha. Todos nós temos essa essência do amor. Só que a gente precisa cultivar. Só que a gente precisa regar, nutrir, espalhar, tirar ali os brotinhos e replantar. Não é verdade? O Daniel está aqui, que trabalha ali com plantas. A gente precisa tirar essas mudinhas do amor e começar a distribuir. Porque quando a gente tira uma mudinha de uma planta aqui e replanta ela em outro lugar, a gente está multiplicando, né? Então, quando a gente está agindo com amor, manifestando o amor, a gente está multiplicando isso. Não só fora de nós, não só no mundo exterior, mas principalmente dentro de nós. Principalmente na nossa essência. E o que a gente está fazendo com isso? O que esse movimento vai nos levar? A estarmos mais presentes diante de Deus. Estarmos mais conectados com o nosso Criador. Às vezes, meus irmãos, a gente está na religião, mas a gente precisa buscar a religiosidade. A religiosidade, ela vai além da religião. Porque a religiosidade, ela é particular. É a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com a natureza, é a nossa conexão com o cosmos, é a nossa conexão com a vida verdadeira. Precisamos desenvolver essa religiosidade. E junto dela, precisamos também desenvolver a espiritualidade. E desenvolver a espiritualidade significa nós olharmos para a nossa vida além, transcender do nosso ego, transcender do nosso eu, transcender do meu umbigo e olhar para frente, olhar para o outro, olhar para a vida de uma forma mais ampla, olhar para a vida com um propósito, com um sentido e aproveitar o que essa vida tem para nos oferecer de aprendizado, de ensinamento, de orientação, de oportunidade, de vivência, de experiência. O que essas provas de fogo estão vindo, o que elas querem, o que elas estão querendo que a gente faça, que a gente realize. Tudo isso são convites. Convites de Deus. Convites de um Pai que é soberanamente bom, justo e misericordioso. A gente não pode esquecer disso. Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. E se em algum momento nós podemos estar passando agora por uma prova de fogo grande na nossa vida, mas se Deus está permitindo que a gente passe por essa prova, por essa situação, é porque cada um de nós temos sim a oportunidade, a chance e a força para enfrentar e para vencer essa situação. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus não dá além daquilo que nós precisamos. Diante da balança divina, nós temos aquilo que nós realmente precisamos para esse momento. De acordo com a nossa condição evolutiva, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa oportunidade, de acordo com a nossa vivência, com a nossa visão. Então nós temos aquilo que nós estamos precisando nesse momento. Então será que a gente está aproveitando isso que Deus está nos oferecendo? Esse é o convite. Voltarmos para dentro de nós. No início da pandemia, tinham muitas mensagens na internet que falavam isso, né? Tem um vírus lá fora que nos convidou a voltar para dentro. Mas não só para dentro das nossas casas e ficarmos ali, isolados, mas dentro de nós, dentro do nosso eu verdadeiro. Olhar para a gente, olhar lá dentro e nos conectarmos com aquilo que nós somos de verdade, com essa essência divina que nós somos. Conectar com esse ser imortal que nós somos. E a gente olhar para essa vida, para essa existência, não apenas como um pedacinho assim de um filme. Porque para trás desse pedacinho, muita coisa já passou. E para frente desse pedacinho, muita coisa ainda há de vir. Nós estamos em um momento. Nós estamos em um momento. Então, a cada um desses momentos, nós temos a chance, a oportunidade de fazermos melhor, de fazermos diferente, com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades, com a nossa força, com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso desejo. Então que a gente possa aproveitar. Ah, mas está muito difícil. Confia, confia.
Porque quando está difícil para a gente, aquele lá de cima, ele olha assim e fala, vamos lá, ele está precisando de mim. Vamos abençoar. Vamos abençoar a vida dele. Vamos dar força a ele. Vamos dar coragem para ele seguir adiante. Porque ele pode. E ele lá de cima, ele olha para a gente assim e fala, você pode. Você é capaz. Você vai vencer isso. E aí a gente chega aqui embaixo e a gente fala, não, não posso. Não, a gente tem que assumir. A gente pode. A gente é capaz. A gente tem que trabalhar o nosso eu. A gente tem que trabalhar a nossa mente. A gente tem que trabalhar essa nossa visão imortal. Somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Temos que trabalhar isso dentro de nós. A matéria é passageira, sim, mas os laços de amor nunca se rompem. Os laços de amor nunca se rompem. Então é esse amor que nós precisamos resgatar. É esse amor que nós precisamos desenvolver. É esse amor que nós precisamos alimentar para a gente tocar a nossa vida, seguir adiante, buscando o nosso propósito, buscando a nossa missão, buscando o nosso sentido de vida. E quando a gente fala de propósito, de missão, a gente não está falando de o meu propósito é ajudar 1 milhão de pessoas, meu propósito é ajudar 500 mil pessoas. Não! Às vezes o meu propósito está ali dentro do meu lar. Talvez o meu propósito seja um amigo que eu preciso ajudar. Talvez o meu propósito seja a minha transformação própria, aproveitando as oportunidades que a vida me dá. Então, às vezes, a gente pensa em coisas grandiosas. Meu propósito é grandioso. Calma! Se for, ele vai aparecer também. Mas enquanto não aparece esse propósito grandioso, descubra verdadeiramente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se sente bem fazendo, aquilo que você ama fazer, e que você, às vezes, passa o dia, passa a hora, passa o tempo, você nem percebe que você está tão bem fazendo aquilo ali. Provavelmente isso pode ser o seu propósito. E o propósito, ele está sempre ligado a ajudar pessoas. O propósito nunca é egoísta, porque o propósito ele é do espírito. Então o propósito está sempre ligado a ajudar pessoas. Ajudar a pessoa no seu lar, ajudar a pessoa no seu trabalho, ajudar a pessoa na sua família, enfim, na sociedade, na religião. O propósito sempre está ligado a ajudar pessoas. Porque a nossa vida ela é importante a partir do momento que nós estamos juntos. A felicidade, ela só é felicidade a partir do momento que eu consigo compartilhar. Então eu preciso de outras pessoas. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos uns dos outros. Por isso o nosso mestre deixou aquele grande ensinamento. Amai-vos uns aos outros. Ele não pediu para a gente escalar o Everest, ele não pediu para a gente fazer coisa grandiosa, ele pediu apenas, amai-vos uns aos outros. Então talvez o nosso propósito está nessa direção, através do amor. Um amor que resgata, um amor que une, um amor que perdoa, um amor que cura. E quando a gente ama, tudo isso começa primeiramente dentro de nós. Meus irmãos, essa é a mensagem, essa reflexão que a gente gostaria de trazer na noite de hoje. Estamos passando pelas provas de fogo, mas tenhamos fé, que a gente possa confiar nesse Deus, que é infinitamente bom, justo e misericordioso, que a gente possa confiar nesse Pai e que a gente possa realmente se conectar cada dia mais com esse Deus, através do amor, através da nossa fé, através da humildade, através da caridade, que a gente possa se conectar, porque nós seremos os maiores beneficiados dessa conexão. Então, nesse momento, eu convido aos irmãos que a gente possa juntos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai, de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, agradecemos imensamente a vida, Senhor, e as oportunidades de aprendizado, as oportunidades, Pai, que o Senhor nos oferece dia após dia, de vivências, de experiências, para transformar esse nosso íntimo, em busca das virtudes espirituais que nos aproximam de Ti, Senhor. Agradecemos, Pai, as dificuldades, os desafios, pois sabemos que são eles que nos aproximam de Ti. Senhor, nesse momento, rogamos a Ti a bênção, a proteção e o amparo para todos os irmãos que estão aqui conectados conosco nessa noite, unidos aqui de forma virtual. Que o Senhor possa estar presente no lar de cada um deles, cuidando, Pai, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das dores, das aflições. Que o Senhor possa estar doando a cada um desses irmãos, Pai, aquilo que eles precisam, necessitam nesse instante, nessa noite. Assim
também para todos os seus familiares. Senhor, abençoe a todos os irmãos que estão retornando à pátria espiritual, todos esses que já cumpriram a sua tarefa, a sua missão aqui na matéria, e agora retornam ao plano espiritual, a verdadeira morada, a verdadeira vida. Abençoe o retorno desses irmãos. Abençoe a todos os irmãos que estão hospitalizados, todos os irmãos que estão nos lares, sofrendo diante dessa situação da pandemia. Pai, abençoe essa humanidade, a todos nós, humanidade, Senhor. Derrame o seu amor, a sua paz, a sua luz e nos inspire, Pai, por favor. Resignação, fé, coragem, resiliência, amor, esperança e humildade, para que a gente possa enfrentar esses desafios e seguirmos adiante, Pai, rumo ao crescimento, ao amadurecimento moral e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco aqui na noite de hoje. Que Deus continue abençoando a todos. E um grande abraço da nossa querida Casa de Maria para todos vocês.